Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no Pod Gema Produções com alguns apresentantes. Um deles é o GG, E aí, rapaziada? Enzica E aí, pessoal? e Bielzudo. Salve. E eu, né, o próprio. Agora, hoje nós vai trazer um assunto a gente vai conversar um pouco sobre Lucila, apresentar, nos aprofundar sobre Lucila. Só que antes da gente entender sobre essa obra, precisamos entender quem escreveu ela. No caso, José de Alencar. Então, o GG vai falar um pouco sobre a história e o Enzica com o Bialzudo vai apresentar um pouco sobre Lucila. E o GG, a biografia do autor. Então, pode começar, GG. Posso falar? Tá permitido? Pode. No Bora. momento você pode falar. Certo. Então, para começarmos a falar dessa lenda da literatura brasileira, José Martiniano de Alencar, primeiro eu vou falar Júnior. Faltou o Júnior. o Júnior, né? Primeiro eu vou falar do ano de seu nascimento, né? José de Certo. Alencar nasceu em 1829, que no período histórico foi 7 anos após a independência do Brasil. Então ele nasceu num período em que o país estava sem uma identidade nacional. Porque a língua que eles falavam era a língua de europeu, as roupas que eles vestiam eram roupas de europeu e a cultura deles era uma cultura de europeu. Então havia essa falta de uma identidade nacional. Agora, pulando um pouco para o pai dele, José de Alencar é filho de José Martiniano de Alencar também, né? Que era um sacerdote da Igreja Católica. E a mãe de José de Alencar era Ana Josefina de Alencar. Daí você pensa, cara, meio estranho isso aí. Isso porque o pai de José de Alencar casou com sua prima de primeiro grau, ou seja, ele é fruto de uma relação incestuosa. Você é louco. Caramba. Daí, nessa relação deles aí, ele, o pai dele largou o sacerdócio e Sim. saiu com Ana Josefina e teve mais 11 filhos, num total de 12, com o Alencar sendo o primogênito. E depois, futuramente, o pai dele viria a se tornar político. Então, com 9 anos, o Alencar fez uma viagem do Ceará até a Bahia, e nessa viagem o Alencar falou que um dos grandes motivos pelo seu amor pela natureza veio dessa viagem, que ele viu os cenários do Brasil e se apaixonou pela natureza, que até futuramente ele mostraria na obra, né? Em Daí todas, né? Em todas as obras. é, Uhum. Alencar também agradece bastante a mãe dele por ter colocado nele esse espírito de leitor. Porque naquele tempo as mulheres não eram alfabetizadas, então sempre que tinha algum jornal ou algum livro que sua mãe queria ver, juntava lá a irmã dele, as tias dele e a mãe para escutar o Alencar ler o livro, o jornal para elas. Então isso fez com que ele criasse esse costume de ler. Daí, com 17 anos, ele foi cursar a faculdade de Direito, e nessa faculdade ele lia vários livros de diversos autores franceses, como Victor Hugo e Balzac. E daí, quando ele foi cursar o terceiro ano da faculdade, ele foi para Olinda. E lá em Olinda, não sei se vocês sabem, tem uma grande biblioteca no Mosteiro São Bento. Ô, Eu- GG, um Oi. momento. Sabe eu não sei se você sabe um fato curioso, mas essa faculdade em São Paulo que ele cursou, ali você só tinha varão, né? Que eram filhos da elite imperial, onde eles iam para lá para poder atuar na área da política. Não sei se você sabia. Sim, o próprio pai dele que o matriculou lá, né? As Ah, escolas sim. particulares. Daí, voltando um pouco lá em Olinda, ele estudou sobre os cronistas brasileiros. Então foi lá que ele estudou sobre a invasão holandesa, a chegada dos jesuítas, as cartas do padre Antônio Vieira. Então, em Olinda, ele conheceu a história do Brasil e se apaixonou pela ideia do Brasil como uma nação, algo à parte de Portugal, entendeu? O Brasil, uma nação. Sim. Sim. Daí, com 19 anos, ele foi visitar seu tio em Recife, só que ele contraiu tuberculose, que era uma doença fácil de se pegar na época, pela falta de saneamento básico e por algum contato que ele podia ter com alguém, porque era uma doença de fácil contaminação. Foi chamado de mal do século, né? É mal do É século, que porque na época não tinha cura, né? Papo não reto. tinha Isso, é cura e a verdade. doença, infelizmente, perseguiu ele pelo resto da vida dele. Sim, Que era uma sim. doença de indas e vindas, que mesmo se melhorasse com a chuva que a pessoa pegasse, ela já voltava e tinha que ter um tratamento.
Daí, quando ele foi pro Rio de Janeiro, ele voltou pro Rio de Janeiro depois, né? E passou a atuar como advogado. Aí ele atuando como advogado, ele era uma pessoa bem séria, não vivia uma vida boêmia como outros da época, né? Era bem reservado, uma pessoa focada e solitária, né? Até em 1854, quando ele foi trabalhar no Correio Mercantil, onde ele comentava os acontecimentos sociais da época, as estreias de peças teatrais, novos livros e questões políticas. E no Ô, ano seguinte. ô Oi. GG, uma pergunta. O que seria esse correio mercantil? Correio Mercantil era o jornal da época. Era Ah, sim. um jornal. Daí ele foi trabalhar, ele virou redator-chefe do Diário do Rio, então ele conhecia bem a cultura brasileira e o dia a dia brasileiro. Então isso daí revela uma característica da sua obra, porque se a gente for juntar desde o nascimento dele, ele nasceu num período em que o país estava sem uma identidade nacional. Então Sim. o país não tinha cultura e, e costumes próprios. Daí em Olinda, ele aprendeu sobre a história do Brasil e se apaixonou. E no Correio Mercantil, ele conseguiu ele conseguiu então Expressar. descobrir o dia a dia do brasileiro. Sim, sim. Então ele Entendo. já sabia da história e dos costumes do dia a dia, fazendo com que então nas suas obras ele conseguisse expressar um sentimento nacionalista bem real, entendeu? Ele queria mostrar o Brasil para os brasileiros. Por Ah, isso tô que nas ligado. suas obras o sentimento nacionalista é muito bem expresso, entendeu? Entendo. Então, nessa, você parou no parte do redator-chefe, né? Que ele se tornou do É, Diário do Rio. Que, se eu não me engano, foi em 1855. E um ano depois foi lançado um livro, A Confederação dos Tamoios, que foi escrito pelo poeta Gonçalves de Magalhães. Só que nessa época que o livro foi escrito, o Alencar ele recebeu uma grande notoriedade quando escreveu no Diário do Rio de Janeiro sobre Gonçalves, falando sobre a Confederação dos Tamoios, dizendo que tinha um lirismo pobre, era mal escrito, não tinha personagem grande que conduzisse a ação. E isso, por conta de estar falando mal do Gonçalves, né, do poeta Gonçalves, isso meio que, entre aspas, irritou o, o Dom Pedro II, porque ele era amigo do poeta Gonçalves. Então a gente tem ali um confronto, entre aspas, assim, entre José de Alencar e os amigos de Gonçalves, é, que estão e, neles incluso o Dom Pedro II. e um dos motivos pelo qual o Dom Pedro também se irritou foi porque, como ele já era amigo dos escritores, ele também quis participar do livro sobre pseudônimo, um pseudônimo anônimo, né? Que Uhum. era esse livro ia ser a grande epopeia brasileira, né? Daí ele Ah, quis é participar verdade. sobre um pseudônimo anônimo, daí com as críticas do Alencar, Dom Pedro também se sentiu ofendido como uma crítica à escrita dele, né? Ah, tipo, como se estivesse falando mal não só do Gonçalves, mas falando mal dele também. É, É, porque então. teoricamente estava, né? É, Continua. verdade. Enfim, aí depois desses acontecimentos, a gente vai ter mais pra frente o jornal, onde ele trabalhava falindo. E nessa que o jornal tá falindo, José vê como saída a criação de romances no rodapé do jornal, como um brinde ao leitor que comprava seus jornais. Então, por exemplo, ali, quando você comprava um jornal, você tinha romances, né, escrito no final do jornal, que eram, É. que eram um dos primeiros romances de José foi os Cinco Minutos, que foi em 1856 lançado. E no ano seguinte foi lançado o Viuvinha e o Guarani Folhetim, que foi tão famoso que se tornou em um livro no mesmo ano. É, e o sucesso foi tão grande que no ano que lançou já virou livro, né? Isso, Exatamente. isso Uhum. já E mostra o também, tipo quão. assim, é como se fosse um jornal, né? Você não concorda, Zica? Como se fosse um É, jornal. então. É, como se fosse uma novela, Um eu jornal, diria, é, né? uma Tipo, novela, uma perdão. novelinha no jornal. Tipo, você tem uma história fracionada em várias partes que busca o Sim, que autor tipo, ver, comprar o E, as, jornal todo dia pra e ler. ele assim como querer nas novelas, continuar, né? sempre, assim como nas novelas de hoje em dia, o final sempre instigava pra você querer saber qual que é o próximo, entendeu? É, então, Verdade, tipo, pra você sempre comprar o próximo jornal pra continuar vendo a história. exatamente. Agora, falando um pouco sobre o Guarani em específico, a gente vai ter um fato curioso que o Biel fez eu lembrar. Que, se eu não me engano, Biel, não foi isso que você falou? Que, tipo assim, quando o José de Alencar ele foi nomeado para patrono da cadeira número 23,
ele foi nomeado pelo Machado de Assis por conta da obra Guarani, não foi? Sim, foi uma das obras mais importantes para esse feito dele. Ah, sim. Vai lembrar Você vê o também... tamanho dessa obra. Oi? Para você ver o tamanho dessa obra, o impacto dela. É, realmente. Tanto que um fato curioso aqui é que, por mais que em 1897 a Academia Nacional de Brasileiras tenha sido criada por Machado de Assis, ele escolheu os 40, os patronos das primeiras 40 cadeiras, ele escolheu o José de Alencar como patrão da cadeira 23, mesmo após ele ter morrido. Então, para mostrar que, tipo assim, por mais que o cara tenha morrido, ele merece um lugar ali. Agora, falando, deixa eu ver o que mais a gente tem que falar. No ano seguinte, tá. Em 1858, a gente vai ter o José de Alencar abandonando o jornalismo para ele poder trabalhar no Ministério da Justiça do Império, porque ele assume a secretaria lá. Então, ele é escolhido e ele abandona. Mesmo ele trabalhando no Império, ele ainda escrevia seus romances. Ele foi crescendo lá dentro, e ao mesmo tempo que ele crescia, ele dava aula de direito mercantil. Em 1860, a gente vai ter a morte do pai dele e a candidatura dele ao deputado do Ceará, aonde ele se candidatou, tipo, representando um partido político extremamente conservador. E é isso, mas ele não conseguiu se tornar deputado. Ele virou só consultor? Se eu não me Conselheiro, engano, né? foi. Conselheiro? Ele virou só conselheiro lá, que ele foi crescendo até se tornar conselheiro. E tanto é que isso frustrou ele, porque o pai dele era senador, mas ele não conseguiu ser senador também. Então ele ficou, tipo, meio frustrado, assim. Depois a gente vai ter ele voltando à sua terra natal, que foi Messejana, que atualmente é um bairro... Messejana. Messejana, que atualmente é um bairro em Pernambuco, onde ele conhece uma lenda chamada Iracema, na qual se baseia o seu livro. Em 1864, casou-se com Georgina e teve 4 filhos. Ele não foi como pai, né? Porém foi conselheiro. A gente vai ter em suas obras diversos romances. A gente vai ter os romances indianistas, Iracema, Guarani e Ubirajara, onde o Guarani vai falar sobre a miscigenação entre brancos e indígenas, um amor entre Peri e Ceci, né? Em Iracema você vai ter uma miscigenação também, além da fundação do estado do Ceará, e também você vai ter ali uma indígena virgem, que seria a Iracema, não é? Se eu não me engano. Uhum. As Virgens do Lábios de Sim. Mel. Isso, ela se relacionando com o português e tendo um filho que seria que seria um filho O brasileiro primeiro ali, né? brasileiro. Primeiro brasileiro, que é o primeiro comedor de tapioca, nas palavras de José de Alencar. A E gente vai... um fato curioso sobre esses livros é que todos eles meio que têm um sacrifício dos indígenas pelos portugueses, meio que de uma forma por querer, assim, né? Entendo, tô ligado. Certo, pode Bom, continuar. enfim, daí a gente vai ter também o Birajara, que vai ser um jovem índio que durante a história cresce em direção à maturidade. Vamos ter a literatura urbana, que vai ter Senhora de Vila Silva, onde os temas falados nesse livro refletem sobre o cotidiano da vida urbana e os hábitos da corte. A gente vai A vida ter os social da romances, época. a vida social. A gente vai ter os romances regionalistas, como Tio, onde vai falar a vida nas cidades pequenas do interior de São Paulo, retratando bastante desses livros de regionalista. A gente tem bastante característica de, tipo, ambientes rurais, onde ele destaca bem. A gente vai ter romances históricos, como vai ter a Mina de Prata e o Gaúcho, onde ele queria mostrar o povo brasileiro, entre aspas, e também mostrar a natureza exuberante do Brasil. E a gente percebe que em todas essas obras, esses tipos de romances, todos mostram partes da cultura brasileira, que também reforça ainda mais o nacionalismo que o Alencar queria expressar em suas obras. Que ele queria criar uma identidade, não é? Mostrar o Brasil para os brasileiros. Então, aí o Enzão vai falar um pouco sobre isso também. Sim. Ele era ele considerava o brasileiro como fruto de uma relação entre portugueses e indígenas, como mostra em Iracema. Um ponto interessante é que ele era contra a escravidão. Ele era contra, não, ele era a favor da escravidão.
ele, ele, tipo assim, não apoiava a lei do ventre livre e a lei do sexagenário, onde seria crianças que nascem de escravos podem ser livres e adultos com mais de 60 anos podem ser livres, respectivamente. Ele não concordava porque, primeiro, a escravidão ela faz parte da cultura brasileira. Você tirar a escravidão, você tira uma parte da cultura. E Segundo José de Alencar. segundo José de É, Alencar. Ele também também que ele criticava o fato de, tipo, meio que marginalizar os ex-escravos, tipo, eles iam acabar a escravidão, mas eles não tinham casa, não tinham um tipo, não trabalho podia fixo, só então jogar eles na eles iam Jogaria miséria. na acabar que iam miséria. voltar a ser escravos, só que sem esse nome, tipo, Que, fo- que eles iam ter que trabalhar pra receber o É, dinheiro tipo, pros porque, mesmos tipo assim, você senhores. solta eles do nada, eles ficam à mercê da miséria, né? que foi o que Então, realmente acabou acontecendo no final, né? Depois de Foi todas as verdade, isso foi. é verdade. Porque muitos escravos voltaram a fazer serviço só, né, só para poder subsistir assim. A gente vai ter também, porque e ele também dizia que assim, a escravidão, ela não foi criada por uma lei. Então não é uma lei que vai apagar a escravidão. Ela tem que vir de forma social e ela só vai perder, tipo assim, ela só vai deixar de existir quando ela for desnecessária, porque a escravidão é necessária de acordo com ele. Daí a gente vai ter que em 1866, mais para frente, no artigo, vai ter um artigo no Diário do Rio, onde Machado de Assis fala muito bem de Iracema e chamou José de Alencar de chefe da literatura nacional. Em 1872, o Alencar, ele vira pai de Mário de Alencar, onde que seria um suposto, dizem que é uma teoria, né, entre aspas, uma hipótese, de que Machado de Assis teria traído com a Georgina. Em Que daí 1867, daria origem ao livro de Machado de Assis, Dom Casmurro. isso, em 1867 ele tentou se curar na Europa e faleceu no dia 12 do mesmo ano, no Rio de Janeiro, com 48 anos. Assis foi no velório e viu que a família de José era muito pobre e também fez um discurso, fizeram uma estátua para ele e fizeram um discurso. E o Dom Pedro, ele disse, quando perdeu, né, o grande escritor, ele falou que assim, ele era um homem de muito valor, porém muito mal educado também. E agora eu Pra passo a você fala ver pro. pra você ver que o Dom Pedro ainda guardava mágoas da Confederação Exatamente, dos mas ele Canudos. Desde aquele reconheceu, livro. né, que o cara era um cara foda. Agora o Enzão vai falar um pouco sobre a história do livro, pra gente se aprofundar. Agora que já entendemos, né? Mete bala, Agora, Enzão. agora que a gente já sabe a história do José de Alencar, dá pra gente entrar na história do livro mesmo, né? O livro Lucila se passa em um romance urbano com narrador em primeira pessoa. No caso, o narrador era o próprio Paulo, narrador e personagem principal. O livro se passa de 1855 a 1860 aproximadamente, que era uma época contemporânea a qual o José de Alencar estava escrevendo o livro. O livro foi escrito num estilo da segunda geração do romantismo, que perdurou aproximadamente de 1850 a 1870, que tem como características o nacionalismo, o ultrarromantismo e o pessimismo. O livro se passa principalmente. Não, o livro se passa inteiramente no Rio de Janeiro, mas principalmente na corte do Rio de Janeiro. A história do livro começa com a vinda de Paulo da cidade de Olinda para trabalhar na corte do Rio de Janeiro. Ele era um advogado que começa a frequentar a corte. E em uma das festas ele conhece Lúcia. E logo quando ele vê Lúcia pela primeira vez, ele tem uma visão assim dela de como uma mulher pura, uma mulher tipo que seria Elegante. perfeita, elegante, bonita, uma mulher que seria perfeita para ele se casar e ter filhos. E e Ele até fala isso em voz alta, né? Quando ele passa por perto dela. E ela ouve então, no primeiro momento, lá no primeiro dia que ele chega. Isso, sim, verdade. Vai lembrar que no começo também tipo, nos primeiros capítulos, ele fala bastante, tipo, sobre a paisagem brasileira, né? Acho que fala Uhum. você vê ali que ele falando a geografia do país. então que também fala bastante da parte do nacionalismo, né, que é Porque é como o Gigi exaltar falou, o Brasil. como o Gigi falou, ele gostou, né, tipo,
por causa das viagens dele, ele começou a gostar e representou isso em suas obras. Sim. Mas aí então ele vai conversar com um amigo dele, que é o Sá, que ele fala, tipo, ele apresenta que ele gostou muito de Lúcia, que ele achou que era uma mulher muito pura, uma mulher perfeita pra ele. E o Paulo, ele fala que a visão. Não, o Sá fala que a visão de Paulo está completamente errada. Então, tipo, que Lúcia, na verdade, era uma cortesã. Não Fala, só, mas não não só vê. uma cortesã, mas sim a mais cobiçada do Rio de Janeiro. Nossa. Então, Que tipo, ele fala, não vê que ela está desacompanhada? Porque naquela época, se uma mulher saísse sozinha, é porque era Ela uma era cortesã. uma uma mulher prostituta, de né? bem, ela precisaria sair com Um cara algum de homem. bem. Não precisa ser necessariamente um marido, por tipo uma mulher mais nova, mas pelo menos um irmão ou o pai dela tem que acompanhá-la. Tô ligado. Meu pai, né? Aí, calma, vou retomando aqui. Aí ele fala que, né, que Lúcia era uma cortesa de luxo e que inclusive ele e muitos dos amigos de Paulo já tinham saído com ela, se é que me entendem. Entendo. Mas Paulo busca não acreditar nessa história, porque, tipo, ele se apaixonou por ela, né? E é meio, tipo, ruim, tipo, Mas, Não tá é que bom, não então. acreditar, né? Ele não deixa Ele isso tenta. abalar ele. Porque, tipo Então. assim, ele não liga pra Ele não opinião mas dos outros. liga, assim, um porque ele detalhe, se apaixonou por ela. um Fale. detalhe é que apesar dos amigos do Paulo falar mal dela, eles incentivam ele a ir conversar com ela essas coisas logo no primeiro momento lá que Então o os Sá tá caras é com ele no hipócrita, né? festival Sim, da Maria. eles são É, eles falam mal, hipócritas. mas incentivam. Sim. Hipocrisia total. Uhum. Aí, Continue, Enzo. aí Paulo, ele começa a interagir com Lúcia, eles começam a ter um caso e tal, conversar. É, E aí, tipo, os amigos dele começa a ter uns boatos assim de que Paulo estava sendo sustentado por Lúcia, porque ela, por ser a mais cobiçada e tal, ela tinha muito dinheiro. Ela morava numa mansão, tinha muitos Sim, itens de muito caros. Aí falavam que Paulo meio que ele era sustentado por Lúcia, só que era como se fosse uma vergonha pra ele, porque tipo, naquela época, pra você ser sustentado por uma mulher, o homem que tem que ser o pai de família, né, tem que ser o cara que sustenta a casa. tô ligado. Aí Paulo acaba brigando com Lúcia por conta por conta desse evento, mas posteriormente eles se reconciliam, eles voltam a se falar e tal. Entendo. Agora eu passo a fala pro Biel. Caso o Biel queira aí terminar. Ah, e algo legal é que você que estavam falando da corte imperial, né? Que o José Isso. de Alencar viveu, então ele sabia bastante. Isso é algo que é citado no trecho do livro, onde ele fala que os trabalhadores da corte real enche eles de tarefa e tudo mais. Então é algo legal de notar que ele mostra o que ele viveu dentro das obras literárias dele. Então, porque Mas ele assim, conhecia bem a corte pelo período como advogado, o pai dele ser um político também, o período no Correio Mercantil. Entendo. sim, então ele pode escrever bem sobre isso. Agora, Enzo, tipo, depois de tudo que você falou, desses conflitos, a gente chega ao enredo desse livro, ao fim de toda a trama. Já não Uhum. tem mais conflito entre o Paulo e a Lúcia, mas vai acontecer bastante coisa, porque depois disso, a Lúcia, ela vende a mobília dela assim maior e vai morar numa casa modesta, assim, que só tem duas janelas, não é uma casa luxuosa igual todas que ela tudo que ela vivia antes. E dela vai lá com o Paulo e com a irmã mais nova dela, que é a Ana. E nessa ida para essa casa, ela conta a história de vida dela pro Paulo, de tudo que aconteceu até ela chegar a fazer tudo que ela fez. Ela fala então que quando ela tinha 14 anos, Ah, dando febre amarela, e assim ela teve que cuidar, né, da família dela de alguma forma, ela teve que arranjar dinheiro para dar os cuidados. E sim. acaba que para arranjar esse dinheiro, ela vai procurando, enfim, procurando, daí ela encontra o Couto, que aparece com algumas moedas para ela, e nisso ela vai querer essas moedas, né?
ela inicialmente tem medo, ela foge, porque ela não sabe exatamente o que ele vai querer em troca das moedas, mas ela acaba tendo que ir independente do que for, porque é isso ou a família dela. Então ela vai lá, faz o que ele quer em troca das moedas e ela ganha. E Que assim vacilo. ela vai, que acontece tudo aquilo lá, coisa ruim, né? Daí ela vai até a família, ajuda, mas acaba que o pai dela acaba querendo saber como que ela ganhou aquele dinheiro. E ela conta pro pai dela. O pai dela expulsa ela de casa por causa do que ela fez para conseguir o dinheiro. E Sim. assim ela é acolhida por uma moça chamada Jesuína logo após sair de casa. Que apesar de ela dar todos os tratamentos e tudo mais, ela vai ter o preço de pagar que é continuar naquela vida, tipo, ir na caminho de virar cortesã. E nisso ela, morando com a Jesuína, a Jesuína ajudando ela conhece uma amiga que teve uma vida muito semelhante à dela, então elas viraram bastante amigas. Que essa amiga era a Lúcia. Não a Lúcia literalmente, porque a Lúcia que a gente vê na história inteira, na verdade é a Maria da Glória. E Ah, essa A gente sim. descobre que o nome dela era Maria da Glória. sim, Tipo, a ela gente descobre, troca de ela não identidade, fala né? que o nome dela era essa. Ela conta um pouco antes, mas daí ela conta durante essa história também. Daí ela conta como era a Vila Lúcia. Que essa amiga, que era a Lúcia de verdade, que nasceu como Lúcia, ela acaba morrendo. E quando ela morre, quando o médico vai lá com os documentos do atestado, ela troca o documento dela e da Lúcia, e daí quem morre vira Maria da Glória, e ela Sim. vira Lúcia. O nome, ela assume a identidade Ah, de Lúcia. então é uma troca de identidade aí. Sim. Hum, E algo interessante se notar disso é que a Lúcia ela nasceu com o nome de Maria da Glória, que é um nome santo, assim, um nome de anjo. Então é como se ela fosse um anjo. E quando ela entra de vez nesse mundo, assim, de cortesã, do ponto de vista moral, é como se ela tivesse caído em degradação na vida, quando ela se torna Lúcia, que é relativo a Lúcifer, que é um anjo caído. Então ela vai de um anjo para um anjo caído. Ah, caralho, faz sentido nossa, essa pegada aí. essa, Sim, essa sim. foi, mano. É algo interessante do livro. Eu vou falar mais um pouco disso quando eu falar sobre o vagalume, porque tem algo a ver com as enzimas do vagalume e Lúcifer. Mas eu já vou Continue chegar aí. nessa parte. Nossa. Tem também a forma que a Lúcia se inferioriza, que fica bem clara no final do livro, pela vida que ela levou. Fica clara nas leituras que ela tem, como, por exemplo, quando ela lê A Dama das Camélias, Camélias? sim, que é um livro que conta sobre a Margarida, ela meio que se compara com a Margarida e fala que o livro é mentira, que algo assim não acontece, que uma mulher como Margarida não ama, e ela acredita que isso não pode acontecer. Então ela meio que acredita que pela pessoa que ela não possa ser amada assim por um homem, por ela não ser Então, grata, e por ela ser também impura. isso já é meio que mostrado no livro inteiro, né? Até no Sim, início, É, então. quando o Paulo se relaciona com a Lúcia pela primeira vez, ela fica meio mal, né? E o Paulo percebe. Daí a Lúcia fala: do que vale uma vida longa para uma mulher como eu, né? Realmente. É, então. e Ela isso achava bem principalmente. diferente. Que ele foi o primeiro homem a tratar ela como uma mulher, tipo, uma mulher digna, assim. Tipo, os outros sempre trataram como Sem ser um uma objeto. cortesã, né? É, Isso é mostrado principalmente no final do livro, no diálogo final que ela tem com o Paulo, que ela se julga incapaz de ser igual a uma mulher casta e pura. Por isso ela não quer se relacionar com o Paulo. Em vez disso, ela fala que a irmã dela que devia, porque a irmã dela é diferente dela. E acaba que o Paulo não aceita, mas ele aceita tratar a Ana como um pai. E acontece que esse é o último pedido que ele realiza antes da Lúcia morrer. E então ela acaba morrendo. E ela acaba tendo que morrer na história, ela acaba não tendo um final feliz, principalmente pela sociedade brasileira da época, que não aceitaria um final feliz para uma ex-cortesã. Então, meio que os desejos final que ela tem de ficar com o pai, com a irmã e com os filhos que tiverem, acabam não sendo atendidos, porque ela não tem esse final feliz dela no livro. Oh, E ela acaba pera aí, ele escolheu morrendo. esse final então pra, tipo assim, não tomar um salve da população? da Sim, que sociedade da meio época, que ia né? ter, ia ser um livro que ia ser bastante criticado se desse um final feliz, assim. Não, Ah, sim. e mesmo assim, o livro foi bastante criticado, mesmo com esse final. E então José de Alencar teve que, enquanto a poeira não abaixava, ele teve que continuar escrevendo seus livros
sobre alguns pseudônimos até a poeira baixar. GM. Tô ligado. E no final, ela acaba morrendo depois de descobrir que ela tá grávida, que ela acaba ficando muito surpresa com isso, e ela morre junto com o filho dela que ela teria com o Paulo. Sim. E agora a gente chega no final, que o final, ele vem do primeiro capítulo, que o primeiro capítulo, quando você lê pela primeira vez, não dá pra entender muito bem, mas quando você lê o livro inteiro, você entende. O primeiro capítulo mostra o Paulo chegando com as cartas escritas, contando toda a vida que ele viveu com a Lúcia, para GM, que GM era um pseudônimo de José de Alencar. E quando ele entrega essas cartas, o José de Alencar publica o livro assim, com o nome de Lucila, que é um nome de um pirilampo, um vagalume. Lucila cruciata, que é um vagalume japonês. E basicamente, algo interessante sobre isso é que a enzima que Lucila tem, o vagalume, se chama luciferase, que é uma enzima produzida pelos vagalume que desempenha a função como comunicação e atração sexual dos vagalumes. Então, Carai. tanto o nome de Lucifer pode vir dessa enzima, esse apelido dela, como o que ela realiza, que é como se ela tivesse essa enzima realizando a atração sexual dos parceiros que ela tem como cortesã. Então ela Ó, vive assim, como faz o sentido, faz vagalume, assim, sentido. da enzima. E é Caramba. isso. Essa eu não sabia, Vocês interessante. têm alguma coisa a comentar? Acho que já tá bom, né? Eu acho que Então, a gente não tem mais muito, nada porque pra o tempo falar? tá. Acho que o tempo tá Podemos, curto, certo. né? podemos fazer o encerramento, então? Podemos, o tempo já tá Podemos. curto. Quando Então nós tiver eu mais tempo, nós falamos mais. Então eu gostaria de agradecer aos ouvintes do primeiro episódio do Podjeba, se aprofundando sobre Lucila. E é isso, muito obrigado por escutarem. Eu que agradeço. Alô! Falou, É rapaziada. nóis. Até o mais. Até o próximo episódio. Pô, viado, mas pera aí. Eu tô zoando.